Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira, 15 de março. Agora na Espanha, 20 horas e 27 minutos, no Brasil, 16 e 27 da tarde. Gente, eu tô no 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. Tem muita gente shortando, achando que a BTC vai perder a laje, que é a VWAP semanal. Como a gente havia estressado aqui a antepenúltima upper, é normal a gente formar uma onda 2 para depois se desdobrar numa onda 3. E dificilmente a BTC perderia a laje representada pela VWAP semanal. Então é bom ficar com um olho no gato, outro olho no peixe. Eu estava vendo na Glassnode a quantidade de shortados aumentando absurdamente. É muito provável que eles só estejam, os grandes players, só estejam deixando a sardinhada entrar na rede para depois tarrafiar e liquidar todo mundo. No gráfico mensal, ainda tem muita gordura para queimar para a gente buscar 30 mil dólares aqui. Cada candle desse aqui é um mês. Vocês vejam que desde o mês de janeiro a gente protagonizou já 3 candles compradores. Esse aqui é o candle do mês de março. É muitíssimo provável que batendo em 30 mil a gente fique acumulando aqui travados aqui na mediana do canal de Keltner no mensal para depois rumar em direção a upper do canal de Keltner no mensal, que está lá próximo de 50 mil dólares. No diário, a gente travou exatamente ali, depois que bateu no nosso número de ouro, chegou a bater 26.386, mas acontece que tinha muita ordem de venda aqui, gente. E muitos traders acabaram realizando lucro, tanto que a gente buscou aqui esse fundo dessa acumulação aqui desenhada entre maio e junho de 22, e aí quando bateu aqui, a quantidade de ordens no book acabou fazendo impondo esse retorno a VWAP semanal. Mas não se enganem, isso aqui provavelmente é só uma onda 2 de uma pernada impulsiva mais ampla que vai levar a BTC até 30 mil dólares. No intraday, a BTC está um reloginho, simplesmente bate na upper, volta para VWAP, bateu na lower, tá voltando, já voltou para VWAP, bateu na upper, voltou para VWAP, bateu na lower de novo e agora segue voltando para VWAP. Na sala de sinais e no copy trade, todos os sinais fecharam. No copy trade ainda tem 3 sinais abertos, já vão fechar com lucro no bolso dos assinantes. Os shortados acabam se empolgando com qualquer queda da BTC sem analisar, sem fazer aquela análise holística. Na verdade, a gente está numa onda corretiva de número 2 dentro de uma sequência mais ampla. Então é bom ficar com um olho no gato, outro olho no peixe. Na seara fática, como o governo dos Estados Unidos salvou a USDC, a stablecoin emitida pela Circle, que tem como uma das sócias a BlackRock. Gente, foi uma operação insana. Dificilmente a gente poderia imaginar algo parecido em relação a BUSD, que é alvo de uma série de investidas por parte dos reguladores. O Federal Deposit Insurance Corporation, a agência reguladora norte-americana responsável pelo monitoramento do setor bancário e suas garantias, acabou assumindo o controle do Signature Bank e do Silicon Valley Bank, onde em ambos os bancos a Circle detinha quase 10 bilhões de dólares, o que comprometeria mais de 8% das USDCs. Não foi sem razão que a USDC despegou forte e os players continuam se livrando da USDC. E agora um gigante do mercado financeiro tradicional, a Salesforce, lança uma plataforma de NFTs para grandes marcas. É um novo normal. A Salesforce é um gigante do sistema na produção de software dentro do mercado norte-americano e mundial. É uma gigante do software do mercado financeiro tradicional que agora entra de cabeça no mundo das NFTs. E a versão 4.0 do ChatGPT, o ChatGPT V4, domina uma série. Simplesmente essa versão não tem comparação com a versão original do ChatGPT. Domina completamente boa parte dos cursos das matérias do ensino médio e boa parte dos cursos de ensino superior.
e é capaz, inclusive, de fazer deploy e programar e fazer o deploy de contratos dentro da Ethereum Virtual Machine, por exemplo. A versão GPT-4, a mais recente do ChatGPT, passou em 90% dos testes do ensino médio e passou também com um aproveitamento de mais de 90% em testes, em provas do ensino superior. O fato, gente, é que talvez o ensino da espécie humana esteja migrando. A função de ensinar a nossa espécie esteja migrando do ser humano para a inteligência artificial. Não subestimem essa movimentação que o ChatGPT está iniciando, por assim dizer. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o Credit Suisse agora vai sofrer, está sob a avaliação, pode sofrer um spin-off, que seria um desmembramento das operações e interrupção dos negócios com a assunção do controle pelos reguladores. Já estão falando em backstop, porque vai faltar dinheiro. O acionista lá dos Emirados Árabes Unidos falou que não vai botar mais grana no Credit Suisse, tamanha quantidade de saques que está rolando em desfavor dessa instituição financeira europeia. E aquele discurso de que o Credit Suisse era grande demais para quebrar e que era bem diferente do Silicon Valley Bank não cola mais. Os piores temores do mercado acerca do Credit Suisse se concretizaram. Agora o Banco Central Europeu está avaliando fazer um spin-off, ou seja, um desmembramento das operações. Algumas são lucrativas, como o setor de seguros, outras operações estão colapsadas. E a economia da zona do euro cairia num precipício se não houvesse um resgate por parte dos reguladores europeus. Funcionários do Banco Central Europeu, agora à tarde, numa movimentação incomum, contataram diversos credores para saber o nível de exposição de cada um ao Credit Suisse. Vem chumbo grosso por aí. E o discurso ultra hawkish da Christine Lagarde, do Banco Central Europeu, agora virou um miado de um gatinho acanhado. Agora, 1/4 de ponto percentual está na mesa, talvez até 0,0. Simplesmente tudo mudou da noite para o dia. Depois que o Jerome Powell saiu daquele testemunho ridículo perante o Comitê de Finanças do Senado norte-americano, parece que a natureza impôs uma dura lição a Jerome Powell. Ele parecia que estava navegando em mar de almirante, sem nenhuma turbulência, mas de repente tudo desandou. Agora, o que era para secar o balanço patrimonial do Fed, o que era para endurecer e encarecer o preço do dinheiro na União Europeia, de repente o vento virou. Agora tá tudo ficando ultra dobis e nesse cenário, com certeza a BTC vai reagir à altura. A maquininha de impressão do Fed começa a botar as asinhas de fora e é isso que o Banco Central Europeu também vai fazer. Provavelmente eles vão criar uma linha de crédito de uns 200 bilhões de euros para um backstop, para que o efeito Credit Suisse, que esse sim tem um risco sistêmico grande, não se alastre por todo o sistema financeiro europeu. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para falar da própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus